Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esses louvores maravilhosos, louvores que trazem a presença de Deus. É muito bom voltar com o programa Mensagem da Cruz. Queridos, a palavra de Deus hoje nos foi trazida no livro de Ezequiel, no capítulo de número 34. Eu queria ler somente um versículo, o versículo número 4. O texto nós lemos no início do nosso programa. Diz assim: as fracas não fortalecestes, a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Glória seja dada ao nome de Jesus. Texto da palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel. Livro conhecido como livro das revelações. Aqui, Ezequiel profetizando aos pastores de Israel. Antes de começarmos a fazer uma pequena interpretação desse texto, é preciso falarmos algo a respeito da mensagem que vamos aqui pregar. A nossa intenção nesta tarde, através desta palavra, não é falar mal de ninguém, não é falar de ministério de ninguém e nem citar nome de ninguém. Nós estamos apenas interpretando um texto da palavra de Deus. E a lei e a Constituição me dá o direito de fazê-lo assim como estou lhes dizendo nessa tarde. Estamos aqui para interpretar um texto da Bíblia e, em cima desse texto, trazermos para os dias atuais o que aconteceu no passado, referindo-se ao que acontece hoje no presente. Dito isto, vamos à palavra de Deus. Queridos e amados, estamos vivendo uma época de dificuldade, época em que o Evangelho tem sofrido ataques, aonde os escândalos têm prejudicado a fé e o discernimento de alguns ouvintes e de alguns cristãos, alguns simpatizantes da palavra de Deus. Houve uma época em que havia-se três nomes que eram citados referindo-se a cargos e eram respeitados pelos mais antigos. O primeiro era a palavra polícia. Quando se dizia polícia, todo mundo respeitava. Hoje, alguns andam até com celular, né? Para filmar, talvez com a intenção de prejudicar alguém, eu não sei. A segunda era um sacerdote, um padre. Os padres eram respeitados e admirados. Os outros, a terceira classe, era de pastores. Os pastores eram tidos como pessoas devotas, pessoas simples, pessoas que davam a sua vida por amor do Evangelho. Mas o tempo foi passando e hoje nós vemos este nome, esse terceiro tipo que particularmente se refere a nós. Esse último título, o título de pastor, ele tem sido atacado, ele tem sido difamado, ele tem sido motivo para escárnio devido aos exemplos
e aos escândalos que temos visto e ouvido. A função de pastor é uma função nobre, é uma função celestial. Os pastores são ministros. Os pastores ou o pastor, se não são, devem ser conselheiros espirituais, líderes que lideram uma igreja, uma congregação, que planejam, que conduzem as suas reuniões de maneira ordenada, de maneira espiritual, e que normalmente envolve também palestras, sermões da palavra de Deus. Os pastores, eles supervisionam, eles organizam as atividades da igreja. Os pastores presidem eventos como casamentos, batismo, separação de obreiros. Os pastores são, ainda para muitos, uma carreira espiritual, celestial e de uma responsabilidade muito grande. Assim são os pastores fiéis. Assim são aqueles que dão exemplo, aqueles que são vistos como exemplo para a sua denominação, para aquele povo a qual ele está ali pastoreando. Esse deve ser um verdadeiro pastor. Mas nessa tarde, nós queremos falar o oposto disso. Porque assim como existem os verdadeiros, também existem os falsos. E essa palavra dessa tarde, ela é uma palavra de despertamento. É uma palavra profética, mas também é uma palavra para despertar o povo de Deus, que não pode ser vítima de homens corruptos, de homens sem a presença do Espírito Santo na sua vida, e como diz o texto, que apacentam a si mesmos. Essa mensagem, ela é voltada à passagem de Ezequiel para os pastores que andam ou que andavam diante de Deus, cometendo erros, prejudicando a vida das ovelhas. Ezequiel capítulo 34, de verso de 1 a 10, mostra as qualidades de um falso pastor. Irmão, você vai pregar isso? Vou debaixo do sangue de Jesus, porque eu não sou frouxo e Deus não me chamou para ter espírito de covardia. Deus me chamou para pregar a sua palavra. Isso aqui também é palavra de Deus, porque muitos têm psicologicamente feito a mente de muitas pessoas para não questionarem a sua vida errada, se achando como verdadeiros líderes que não podem ser questionados. Amados, a igreja não é uma ditadura. Amados, a igreja não é de maneira nenhuma fascista. A igreja é um reino que é dirigido pelo Espírito de Deus. A igreja, ela deve ser regida por pessoas que estão prontamente preparadas para cuidar de vidas, para cuidar de almas. Porque a responsabilidade de um pastor é tão grande, tão enorme,
que se as pessoas descobrissem o que vão prestar conta lá naquele dia, ficariam no diaconato, nunca iriam querer ser pastores. Certa vez eu conversei com um pastor e ele me disse, com as suas palavras, ele disse, segundo ele, que a classe que mais vai se decepcionar no dia do arrebatamento da igreja vai ser a classe de pastores. Isso, palavra deles. A primeira qualidade de um falso pastor, e eu vou pregar isso aqui não para criar tumulto, não. Eu estou pregando isso aqui para abrir os olhos daqueles que estão procurando igrejas como se a igreja fosse resolver. Não. A Bíblia diz para reter tudo e tirar o que é bom. Tire aquilo que é bom. Não imite a vida daquele que você acha que é um falso. Pegue somente aquilo que é bom para a sua caminhada espiritual, mas não imite a vida de um falso. Eu estou falando de um falso. A primeira qualidade, e eu vou falar isso aqui, amados, porque nós fomos criados num regime, não é? Onde não se pode questionar essas pessoas. Não, você não pode. Não pode ir contra um ungido. Amado, nós também somos ungidos por Deus. Nós também temos a unção do santo. Está escrito lá na carta de João. Se o camarada tiver errado, é para expor, sim. Se o camarada tiver fazendo o que é errado, é para sair, sim. Se o camarada tiver fazendo o que não é da vontade de Deus, que venha outro e que fique no lugar dele. Mas o falso não pode ficar no meio da igreja do Senhor. Dá um glória a Deus aí, você que está em casa aí, me ajuda. A primeira qualidade de um falso pastor diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Assim diz o Senhor. Ai, esse ai aí quer dizer que vai ter dor, vai ter problema. Aí você vai entender porque tem tanta gente passando por problemas e você fica assim, por que é que fulano passa por isso? Diz aqui, ó, ai. Ai quer dizer dor. Ai dos pastores de Israel que apacenta a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Versículo número 2. Deus está perguntando aqui. Tem gente que começa bem, irmão. Começa com uma visão maravilhosa. Pega aqui a esposa, pega o filho, sai de porta em porta evangelizando, ganhando alma para Jesus. Começa aqui é uma potência. Termina dentro de uma rede, tacando o pé na parede, cantando aquele hino, né, que todo mundo sabe. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Enquanto os outros estão trabalhando, ele está deitado, se balançando. Perdeu o chamado. Não apacenta mais ninguém. Não quer saber de problema de ninguém. Não. Vamos orar, vamos orar. Você foi chamado para levar azeite, rapaz. Você foi chamado para ser pastor. Pastor é para cuidar. Não é para ser cuidado. Porque tem gente que acha que as ovelhas precisam cuidar dele. É você que tem que cuidar das ovelhas, meu amado. Desperte nessa tarde, se você estiver me ouvindo. E se você se encaixar nesse contexto. Apacentam a si mesmo. Mas o que a gente mais vê hoje, irmãos, é uma compra desenfreada de bens materiais por esses homens. O negócio é ter, é mostrar. Conversei com um pastor amigo meu, outro disse, irmão, daí se o pastor não tem uma Hilux, uma caminhonete, ele não é bem visto. Eu disse, o que, homem? Ele disse, a gente chega nas igrejas, chega num carrinho simples ou numa moto, às vezes não é nem bem recebido, mas chegou o pastor, quando ele abre aquela Hilux bonita, né? Aquele negócio brilhando na cera,
O camarada diz: eita, chegou o pastorzão. Apacentam a si mesmo. Os obreiros passando por dificuldade, e a preocupação do camarada é comprar bens materiais. Vai dar conta naquele dia. Vai dar conta naquele dia. Segunda qualidade de um falso pastor. Vai ficar gravado isso aqui no YouTube, viu? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Meu Deus. É só o que a gente vê hoje, né, irmãos? Meu Jesus, esse texto é atual demais, irmão. É atual demais. Primeira qualidade de um falso pastor. Versículo 4 do capítulo 34 do livro de Ezequiel. Diz assim: as fracas não fortaleceste. Meu irmão, tem pastor que foge de problema. Quando ele chega numa igreja que tem um irmão ali, que o irmão diz: irmão, aquele irmão ali passa por uma luta, está fraco, não está vindo à igreja. Eu alcancei o tempo, eu, Aldair José Pinto da Silva, CPF 485-328-513-04. Eu alcancei o tempo e tive de ir com um pastor procurar uma ovelha e saber o que é que ela tinha para comer. Você conhece algum que faz isso hoje? Você conhece um pastor que faz isso hoje? Procurar na sua igreja aquele crente mais pobrezinho que está ali passando por luta? Você conhece? Se conhece, ligue para a rádio aqui e me diga, que eu vou na casa dele dar um abraço nele. E se eu tiver uma oferta, eu dou a ele. Porque esse é homem de Deus. A fraca não fortaleceste. Segunda qualidade de um falso pastor: a doente não curaste. Irmão, fulano de tal está doente. Não, irmão, isso aí é prova de Deus. Deixa aí, deixa com Deus, Deus cuida. Quem tem que cuidar é você, rapaz. Deus lhe colocou na igreja para você cuidar da ovelha. Não foi para você arrancar a lã e depois ficar vendo a bichinha morrendo lá no canto da cerca, não, rapaz. Se levante nessa tarde, tome tento, para não dizer vergonha, porque senão vai ficar pesado o negócio. Tome tento, tome jeito de pastor. Porque tem gente que quando vê aquele cajado, ele pensa que é um instrumento só. Naquele instrumento estava incluso a vara e o cajado. E o salmista, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Está lá no cantinho lá, tremendo de frio, doente, dormindo pelas praças, se acabando na droga, se acabando na bebida. Eu só vejo hoje, eu tenho vergonha de muitos pregadores do evangelho de hoje. Porque só se preocupa em postar cartaz no Facebook, no YouTube, na internet, para aparecer. E é pastor. Eu nunca vi esse camarada na praça dando comida aos famintos. Eu não vejo ele nas favelas, nas valedas, atrás de almas para Cristo. Mas se disser vai pregar na sede, ele nem dorme. Segunda qualidade de um falso pastor: a doente não curaste. Terceira qualidade de um falso pastor: a quebrada não ligaste. O Senhor, ele não esmaga a cana trilhada. Está escrito no livro de Isaías.
Para Jesus não existe crente que não se ajeite. Para Jesus não tem ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se desgarrou. Mas hoje, eu sou da época em que nós íamos de carro para o interior. Deus abençoe a vida do irmão Daniel, porque esse tem pedra na coroa. Irmão Cazuza, irmão Daniel, o irmão José Correia, o irmão Cezinha. Nós íamos para esse interior, muitas vezes atolava o caminhão, a gente descia para empurrar. Atrás de uma alma. A quebrada não ligaste. O caba não está ligando nem para ele. Porque se ele ligasse para a alma dele e deixasse de ser tão egoísta, ele ia atrás da ovelha que se desgarrou. Não, esse aí tem jeito não. Tem jeito sim. Tem jeito sim. A quebrada não ligastes. Amados, eu morei com 2 pastores da Assembleia de Deus. Conversei com um que uma vez ele me disse: irmão Aldair, tem pastor que quando começa a pé, não tem um transporte, não tem nada, ele faz uma lista de irmãos para visitar. E ele sai, ele visita os órfãos e as viúvas, que são os necessitados, os quebrados. Depois ele visitava os ofertantes, que ajudavam a manter a obra, os dizimistas. Quando ele comprou uma moto, já ficou os órfãos e as viúvas sem receber visita. Ele agora só visitava os ofertantes e os dizimistas. Então ele comprou um carrinho, um Corsinha. Agora ele visita só os dizimistas. Comprou uma Hilux, não visita mais nem a mãe dele no Natal. Pelo amor de Deus, onde é que você está, rapaz? Volte para o seu primeiro amor, volte para o seu chamado. Você vai no final da sua carreira perder o seu chamado, perder o seu cajado, perder o seu selo. Primeira qualidade de um falso pastor: as fracas não fortalece. A doente, segunda qualidade, ele não cura doente. Terceiro, a quebrada não ligaste, ele não quebra a que está, ele não liga a que está quebrada. Para ele, crente quebrado, deixa para lá. Quarta qualidade, estou terminando, viu? Estou terminando. Quarta qualidade de um falso pastor: a desgarrada não tornaste a trazer. Amado, eu costumo dizer um negócio aqui, já disse para um bocado de obreiros, porque hoje a gente vê muito ministério crescendo, saindo de outros ministérios. Eu não tenho nada contra. Eu acho que é uma das maneiras que o Espírito Santo, ele pega as nossas falhas e sai evangelizando o mundo. Mas você quer ver muitas igrejas fecharem, igrejas que saíram de outras, é se chegar um homem de Deus com um vaso de azeite e sair visitando aqui tudo quanto é ovelha que saiu do aprisco dele. Irmão, não cabe na igreja. Você sabe quantos afastados do evangelho nós temos só na nossa cidade? Você sabe quantos morreram afastados de Jesus só esse ano? Você sabe quantos filhos de crente tem na droga? A desgarrada não tornaste a trazer. Quinta qualidade de um falso pastor: a perdida não buscaste. Todo mundo sabe aqui, irmão, aonde é o que se concentra: nas praças, nas rodoviárias, nas favelas, nos vilarejos, nas áreas de risco. A igreja que eu nasci, ela cresceu, ela nasceu nesses ambientes. Hoje ela ficou muito polida, muito educada,
E não vai mais, os obreiros não vão mais. Tem obreiro que não vai dar nem uma ceia, irmão, que é para não botar o carrinho dele dentro da lama. Não, a estrada tem muito buraco, mande outro. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, rapaz. A perdida não buscaste. Sexta e última qualidade de um falso pastor. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Quando o salmista ele fala a tua vara e o teu cajado, é porque o pastor em Israel, quando a ovelha se desgarrava do aprisco e ficava acuada em um cantinho, ele não pegava na vara e plantava-lhe o cajado na pobre da ovelha, não, porque senão ele matava. E a bichinha, a ovelha, ela é quieta. Partindo de um pastor, ela aceita. Então, o que é que o verdadeiro pastor ele faz? Ele pega na ponta da vara e usa o cajado como gancho para ir lá abraçar aquela ovelha e trazer para perto dele. Não é com rigor, porque ensino não é pancada. Eu estou falando aqui, estou mostrando dentro da palavra de Deus. Mas tem gente que veste um paletó, bota um chicote na mão e sai batendo em todo mundo, como se tivesse ali, irmãos, um bando de burro brabo. Meu amigo, isso aí é ovelha. E depois fica reclamando quando as ovelhas vão cultuar em outro lugar, e querem disciplinar, e querem fazer isso, querem fazer aquilo. Você sabe por que a sua ovelha está indo para o outro aprisco? É porque no outro aprisco o capim está verde, e no seu o capim está seco. Acabe com esse negócio de tentar dominar as pessoas. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Que Deus em Cristo os abençoe. Que Deus em Cristo possa falar mais ao seu coração. E fiquem com Deus. E vamos com o nosso último louvor em o nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Mensagem da Cruz. Vamos de louvor nessa tarde.